Acompanhe agora a continuação da entrevista com a psicóloga Adriana Braz sobre ansiedade. Uhum. E Adriana, como eu falei no início, você é diretora responsável pela Orienterapias, que é um centro, que está situado no bairro do Boqueirão, em Santos, onde você tem várias ferramentas, várias ações, muitas delas baseadas nas técnicas orientais, né? E uma ação que vocês fazem lá que me chamou muita atenção, vocês promovem uma viagem, talvez você tenha alguma parceria, né? Alguma agência de viagem, não sei bem, até queria que você explicasse melhor, onde vocês visitam países asiáticos e tem uma imersão com essas técnicas, essas filosofias. Conta um pouquinho para a gente, porque eu achei fascinante, assim, diferente, porque você sai, né, do teu lugar comum e vai para um país, para países onde são praticadas mesmo essas filosofias, né, que vão de encontro ao trabalho que você faz com a transpessoal. Então é maravilhoso, né, uma coisa que se completa, né. Só os pacientes da Orienterapias podem ter acesso à viagem, ou qualquer pessoa. Conta pra gente como é que você teve esse estágio, como é que funciona esse trabalho de vocês? Tá. Bom, a ideia do Orienterapias, exatamente como eu comecei falando da minha história, né, e por ter morado na China há 7 anos, então, na verdade, anterior a isso, eu era muito apaixonada pelo Oriente, de uma forma geral, pela Ásia, tive o privilégio de conhecer alguns países, enfim. E por amar essa cultura, quando eu voltei, estudei acupuntura também na China, né, o yoga, como eu falei, na Índia. Então, o que acontece? Eu senti a necessidade de trazer um pouco desse universo que eu tinha vivenciado para cá. Então, assim, o Orienterapias, ele traz, né, a gente tem os atendimentos individuais e em grupo. Então, os individuais, por exemplo, como acupuntura, o yoga individual, astrologia, a constelação familiar individual também, e psicologia transpessoal, né? Posso esquecer de que é o seu carro-chefe, né? Ultimamente, né? E também, claro, as atividades em grupo, né, que é a constelação familiar em grupo, que nós temos quinzenalmente, é um trabalho, inclusive, social, porque as participações são gratuitas, né, e só quem constela é que tem, né, um valor, mas é um trabalho que, enfim, num outro momento a gente pode falar dele, né, depois no livro também, mas junto com ele tem a dança, um trabalho de dança também social, que é para pessoas acima de 50 anos, que é a professora Silmara, dá no valor bem baratinho, então bem legal, porque move todo o corpo, a mente, então é um trabalho muito bonito que a professora Silmara faz às sextas-feiras, e outras atividades, reiki à distância, enfim, temos várias atividades lá, todo mundo convidado para ver o site. Mas com relação às viagens, foi muito interessante, sabe? Interessante no sentido dessa minha trajetória, porque eu comecei, no ano passado, eu comecei a exatamente pensar, eu falei, bom, alguns países que eu conheci, que eu tenho contatos, eu tive a ideia, eu pensei assim, eu vou ver se eu marco constelações nesses lugares para fazer. E, paralelamente, isso que é interessante, né? Como essa questão da neuro e física quântica, enfim, que a gente pensa e a gente realmente atrai, né? Porque paralelamente a esse movimento foi quando surgiu o convite, né, de uma agência de turismo, e exatamente o convite foi para ir como é que eu posso dizer? Como terapeuta para essas viagens, né? Para administrar aí, para facilitar, vamos dizer assim, os grupos. Então, por exemplo, nós vamos, não são só países asiáticos, tá? Então, a gente vai, por exemplo, daqui 2 semanas a gente está indo para Machu Picchu, né? Com um grupo de 20 e poucas pessoas. Então, só que são lugares que eles têm exatamente um que a gente vai chamar de ou um berço energético, ou um berço de civilizações, enfim, que tem algo mais além da parte turística, obviamente, tá? E que proporcione para quem está indo uma vivência do local, para você agregar aquilo, né, o conhecimento, a cultura e tudo mais, mas também essa parte sutil, vamos dizer assim. Então, Machu Picchu a gente está indo, então, assim, todas essas atividades que a gente faz, tanto, né, no nosso espaço, quanto a gente vai fazer em viagens, então
palestra de psicologia transpessoal, a constelação familiar, técnica de renascimento, que é uma técnica de respiração, dança do ventre terapêutica. Claro que dependendo de onde é o roteiro, a gente vai adaptar quais são enfim, as vivências que terão. Tá indo também o Márcio Cassoni, que é um amigo nosso astrólogo também, que tem um trabalho muito, muito legal, muitos anos, então tem como se fosse um sarau astrológico que envolve a música com a astrologia. Então, enfim, e quem, né, tá comandando é muito interessante porque ele é historiador, né? O Adilson é historiador, ele é numerólogo védico. Então, a gente tem algumas palestras com ele, inclusive, lá na clínica, e aí estão todos convidados, não sei quando, né, mas no final de maio vai ter uma palestra sobre o próximo roteiro, que é Chile, depois. Então, assim, todas essas vivências são adaptadas conforme o lugar que a gente vai. Tá? Então, o que eu posso dizer, por exemplo, essa primeira é Machu Picchu, depois eu sei que tem Grécia, Turquia e ilhas, depois no roteiro acho que tem Chile, final do ano eu sei que tem o Egito, enfim, de qualquer forma, assim, o que eu quero dizer é que, assim, para mim está sendo um presente, né, porque eu e o Márcio estamos indo como convidados, né, para poder trazer um pouquinho dessas vivências transpessoais nas viagens, então a gente proporciona exatamente uma imersão, tá, que é o propósito da transpessoal, sentir mesmo né, aquela vibração, né, naquele local de origem, né? Porque quando a gente fala transpessoal, às vezes precisa frisar, porque às vezes pensa assim, mas qualquer terapia holística, por exemplo, é transpessoal, e são coisas muito distintas. Tá? Então, vamos supor, a gente vê uma pessoa, eu inclusive tenho algumas fotos assim, né, no nosso Instagram, por exemplo, que eu vou estar aqui. Aí qualquer pessoa vai falar, ela está meditando. Não necessariamente. A meditação está acontecendo dentro de mim, porque senão eu estou na forma. Então, a mesma coisa com qualquer terapia holística, realmente está tendo uma experiência. Então a transpessoal, ela tem toda uma base, não só numa transcendência no sentido postura, da vivencial, né? Mas claro, um embasamento teórico muito importante, mas também com esse despertar de consciência desse observador que eu falei no início, tá? Então, o que a gente busca com as viagens? Que quando eu vou para um lugar, principalmente quanto mais diferente, e acho que a China me ajudou muito, né, a Ásia, foi que quando você está no lugar, tudo te chama para agora. É a comida que você não conhece, é a língua que você não conhece, são os lugares que não... Então, olha que interessante. Quanto mais você volta para esse agora, mais você tem a oportunidade de perceber depois o pensamento. Se perceber fora disso, tá? E o interessante é que isso é uma chave. Tá? Não precisa, todo mundo não é, né? Isso, podia falar que todo mundo tem, mas eu entendo que todo mundo é essa consciência. A questão é eu perceber quando eu estou fora e quando eu volto para ela. Então, se você tem a chave, quando você se percebe ansioso, quando você se percebe depressivo, quando você se sente, você consegue ver de fora, e aí fala, também não é para tanto. Acabou o mundo. De 0 a 10, pega a maior catástrofe. O que você está sentindo? Você vai falar, tá, acho que eu exagerei. Eu acho que, até se me corrija se eu estiver enganada, mas assim, acho que uma das ferramentas que a gente pode utilizar para não ser ansioso ou para evitar a ansiedade é fazer coisas que você nunca fez. Sim, né? Vai te trazer Porque vai te trazer isso, vai exigir para agora, né? Né? É uma forma de você ir para locais que você nunca foi, conhecer pessoas que você não conheceu, vai trazer você para o tempo presente, né? Isso mesmo. Então vamos lá, o esporte, por exemplo, é uma coisa que eu vou pegar a bola, não dá tempo de pensar. Sim. Você pode até ter uma técnica, né? E nunca vai ser a mesma partida sempre. Né? Então traz pro agora, tá? A arte, né? Que somos suspeitas nas duas, né? Então eu trabalhei com música, de vez em quando ainda brinco um pouco, Elisete maravilhosamente. Então, assim, o que é? Então, isso que é interessante. Por que a arte dá tanto prazer? E por que artistas, muitas vezes, deprimem? Pois é. Porque ele conhece esse reino, vamos colocar assim, que é esse estado enquanto eu estou cantando, quando eu estou atuando, quando eu estou pintando, e que quando eu saio, o mundo é chato. Só que o mundo é chato porque eu não consigo me sustentar neste lugar
Nesse estado, abstrato, vamos colocar assim, ou de presença, quando eu estou no dia a dia. E aí eu deprimo. Porque se eu olhar isso fincado com os pés no chão, é muito pesado realmente. Para que eu vivo? Para trabalhar, para criar, para pagar conta. E assim, é uma questão de perspectiva realmente, tá? Então assim, eu estou no mundo, mas opa, dentro de mim. Se eu estou nessa presença, eu percebo o sol abrindo. Às vezes eu posto lá no nosso Instagram assim, mas assim, é incrível as coisas que acontecem. Um dia desses, eu atendendo uma pessoa, eu falei exatamente o exemplo que eu falei do cachorro, só que eu falei de um passarinho. Eu falei, se tiver um passarinho olhando pra gente, você e o passarinho... Gente, pousou o passarinho. Olha isso. E ficou um tempão, entendeu? Tem testemunha. Entendeu? E ficou um tempão, assim, a gente ficou... Sabe assim, silêncio, porque é a conexão. Então, essa presença do agora, é esse estado de... porque a alegria é isso. Se eu não tenho, no agora, no presente, eu não tenho motivo para estar triste, se você perceber. A não ser assim, tem um bicho querendo me pegar agora, ou se eu tenho uma dor. E por isso eu preciso tanto cuidar desse templo que é o meu corpo. Mas fora isso, 90% dos meus problemas são pensamentos mentais, passado, futuro. Interessante. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você contasse dos seus livros. A Adriana é autora de vários livros, inclusive lançou um na Bienal de São Paulo, em 2022, né? Que foi justamente sobre psicologia transpessoal, que ela até trouxe para mostrar para a gente. Você que nos ouve em podcast, a Adriana trouxe os exemplares físicos aqui. Mas conta também para o nosso ouvinte onde que ele pode adquirir o livro, alguma característica dos livros, para também quem está nos ouvindo também se situar. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um livro branco, né? E até o que foi criado, a capa, né? Que é pela editora Gênio Criador. Foi muito interessante porque foi criada uma capa que é uma árvore, né? Que na verdade é o símbolo muito do olhar sistêmico, que ele vai estar unindo o todo, né? Então cada folha de uma árvore pertence à árvore. Tudo faz parte da árvore, desde a raiz, a folha, a flor, todos saíram do mesmo lugar. Então esse do olhar sistêmico, né? Então chama Constelações Familiares, a inovadora estratégia para resoluções de conflito no judiciário. Por quê? Porque esse trabalho, ele apresenta uma parte de um trabalho meu de mestrado a respeito das constelações familiares no judiciário. Então foi feito na Vara de Família de São Vicente, e aí tem aqui né, enfim, todos os casos da questão do olhar sistêmico, do direito sistêmico, e o caso de cada pessoa, né, das pessoas que participaram das constelações na Vara de Família, e com relatos, com frases, e aí é muito, como eu posso dizer, são muito positivos, é muito interessante da gente ver esse retorno dessas pessoas após 1 a 2 anos da vivência dela no judiciário, com as constelações familiares. Então, esse livro se trata disso, né, com esse olhar. Eu estou agora entrando também, né, dentro desse tema, eu estou fazendo também doutorado e com relação às constelações familiares aplicadas à saúde mental, que é um trabalho que a gente quase não tem ainda, né, para poder, enfim, trazer, inclusive, para a área da psicologia e para embasar, né, então a gente precisa de trabalho científico. O outro livro, que é o que foi, né, então lançado, isso, de 2022, que foi mais recente, né? Então esse livro de capa preta, então ele vai falar assim aí da psicologia transpessoal, né, então a psicologia transpessoal, a ciência da consciência, pela editora Autografia, e esse eu vou trazer, claro, todo o suporte da parte teórica sobre a psicologia transpessoal, então os principais teóricos, de onde ela surgiu, que é um movimento da década de 60, né, então assim, foram feitas experiências, inclusive com alguns alucinógenos na época, né, com fins de pesquisa, que aí, então, tem todo um olhar para a compreensão de que o olhar transpessoal, ele é um estado. Então, alguns autores vão estar falando, por exemplo, de uma emergência espiritual, né, quando a gente fala de transpessoal, então, e que todo ser humano tem, e que no momento, às vezes, de crise, que pode acontecer em qualquer época, mas na meia-idade, muitas vezes, a pessoa olha para o passado e não se identifica mais, só que se ela não conseguiu construir aquele olhar de presença e transcende isso para um novo olhar para o que é viver,
ela pode entrar em crise. Então, esse salto transpessoal, ele muitas vezes é importante, mas assim, veja, é muito também pessoal. Mas principalmente para compreender, porque senão, o que acontece? Fica tudo muito patológico, como eu pensei naquele momento, eu tô ficando doida, tá? Então é uma compreensão. Que concorde. Isso, então é perceber que, opa, peraí, vamos separar, né? Sim. Claro que, né, isso em consultório, a gente vê o que realmente pode ser uma transcendência, um despertar de consciência, e o que não, é patológico, realmente. E isso é extremamente importante, tá? Eu saber definir, porque não é tudo também, senão qualquer loucura eu falo que é transpessoal, tá? Mas, por exemplo, a própria mediunidade, ela era considerada doença, né, no livro das desordens mentais. Depois de uns anos para cá, não lembro se 2010, enfim, ele saiu. Né, não é mais considerado uma doença. Então, por isso que a cada tempo, esse sutil... já está considerando a espiritualidade, a mediunidade, né? E esses estados, né? Então, hoje um cardiologista, ele entende a necessidade da colaboração de uma meditação, do quanto isso é importante. Então, este livro, ele vai trazer um pouco do embasamento teórico da psicologia transpessoal e depois um pouco do lado prático e mais vivencial meu, aí é uma parte mais livre, onde eu vou falar e dar exemplos, inclusive de exercícios. E você tem 2 que estão no forno, é isso? Isso! ela trouxe mais ou menos um escopo para contar um pouquinho pra gente. Então vamos lá, esse livro amarelinho aqui, né, é o Ideação Suicida e Autolesão. Na verdade, ele vai sair agora no final do ano, tá? Então, esse é um trabalho, na verdade, que eu divido com 19 autores, tá? Então, eu trabalho aqui sobre manejo, intervenção, psicoterapia e psicanálise, né? Pela coordenação aí da Juliane Rodrigues Nascimento e do Tom Marcel, psicanalista. Fantástico. Então, é um trabalho aí pela editora Conquista, que vem colaborar com várias visões de vários autores, então, né, sobre esse tema tão importante, que é a questão do suicídio, né? Então, a visão, eu vou falar pela visão da transpessoal, mas cada autor aí vai trazendo uma perspectiva psicanalista ou psicoterapêutica, né, sobre essas questões tão importantes que precisam ser abordadas, tá? Então, no final do ano. Tá. Aguardem, né? E o outro também, final do ano. Não para, né? Então, vamos lá. Nesse também eu tenho coautoria. Aí esse, deixa eu me lembrar aqui, mas são 22 autores, tá? Esse é sobre constelação familiar. Então, a gente percebeu com esse grupo grande, em que eu tenho a honra de participar, a necessidade de falar de constelações familiares com embasamento, com sistematização, porque, claro, né, tudo até para ser visto e pelos próprios conselhos, então esse trabalho, ele se torna muito especial e muito importante para que os conselhos afins, né, possam ter um embasamento aí sobre sistematização, sobre ética do uso das constelações e com pesquisas científicas do mundo inteiro, tá? Porque a constelação familiar, ela é uma estratégia que é usada no mundo inteiro, mas no Brasil, claro, ela ainda encontra alguns desafios, está no SUS, mas muita gente não conhece. Muita gente ouve falar e se baseia naquilo que ouve falar. E, infelizmente, também algumas formações acabam se tornando muito duvidosas. E a gente vê isso postado. Então, quem não conhece e vê aquilo, fica pior ainda. Então, esse trabalho eu considero muito importante. Ele vai sair no final do ano também, né? E ele tem aqui, então, as organizadoras, que é a Daniele Cristine Andrade de Précoma e a Roseni Flávia Martins, tá, que estão coordenando esse trabalho. Bom, infelizmente, nós ficaríamos aqui muitos episódios, porque o assunto não falta, né? Nós estamos caminhando agora para o final da nossa entrevista, e eu peço a você para que nos dê as suas considerações finais, o seu aconselhamento para o ouvinte espectador, assim como base na ansiedade, que foi o nosso tema de hoje, e na tua experiência, tua vivência toda. Bom, acho que trazendo um pouquinho dentro do que a gente falou, primeiramente quero agradecer, tá, mais uma vez, por estar aqui, pela oportunidade, espero ter colaborado um pouquinho dentro desse tema tão importante, né, a ansiedade, a depressão, mas eu acho que o que eu posso contribuir a gente tem algumas coisas, assim, que podem organizar, né, o nosso dia a dia para a gente
sentir, não é nem eu sentir ansiedade, porque eu não acho isso você nunca sentir, tá? Mas a questão de você conseguir perceber e sair melhor dela. Então, vamos lá. Você administrar uma rotina no seu dia a dia é uma coisa importante, tá? Só que fazer a rotina, mas não ficar preso a ela, deixar a sua mente livre para conseguir perceber as coisas que estão além. Então, como eu disse, um pôr do sol, olha uma planta, olha, é o teu filho pedindo atenção, é estar presente. Tá? Um sono, né? Você ter qualidade de sono é muito importante. Evitar, claro, né, na medida do possível, excesso de TV, de informação demais, enfim, essas coisas que acabam enchendo muito a nossa cabeça e criando mais ansiedade, porque você se vê pequenininho diante de tanta coisa ruim acontecendo, né? E uma das coisas que eu trabalho bastante é uma técnica de respiração, que acho que a gente não vai ter tempo para fazer, mas é a respiração diafragmática, né? Que todos nós conhecemos, porque é a respiração que a gente faz quando a gente dorme. Tá? Qual é a diferença? Se eu respiro aqui, geralmente eu peço para a pessoa, respira, faz a respiração mais tranquila que você conhece. A maioria das pessoas vai fazer. Só que essa respiração de peito, se eu for acelerar ela, vai ficar cansada. Fora que não cabe. Por mais que você puxe, acabou. Não cabe ar. E quando eu levo essa respiração para minha barriga, para o diafragma, eu vou só acho que dá para ouvir, vamos dizer. Então aqui, eu vou abrir a minha garganta, a boquinha fechada, e vou puxar o ar só pelo nariz. Então vamos lá. Segurei como um balãozinho, sustento um instante com toda a paciência, boquinha de bexiga. Esvazio. Claro que a minha capacidade é diferente de você, diferente do Luiz, cada um vai ter a sua. Mas se você fizer essa respiração, sabe, 6 vezes, e respeitar o quanto cabe de ar na sua barriguinha e o quanto, enquanto tiver ar, você esvaziar até acabar todo o ar, não tem como você não se tranquilizar ou no mínimo melhorar a sua ansiedade. Porque o tempo, primeiro, que você tem que se concentrar, te traz para a presença. Segundo, você vai estar trabalhando tudo isso, então a sua corrente sanguínea melhora, a sua pressão arterial melhora, né, a corrente sanguínea vai fluir melhor e você ficando presente consegue sair do pensamento. Então é muito simples e é a respiração que se a gente perceber, que a gente faz quando a gente está dormindo. Na criança a gente vê a barriguinha subindo melhor, né? Mas todos nós fazemos isso. Então é uma questão só de realmente se dedicar com paciência, põe a mão na barriguinha, espera, enche, esvazia. Com certeza vai ajudar bastante, tá? Nos momentos que a pessoa se sentir mais ansiosa e tendo como um hábito mesmo, todo dia como praticar hábito. 6 vezes. Isso, como porque o que acontece? Só de você se perguntar algumas vezes ao dia, como é que eu tô respirando? Você já voltou para agora. Você já voltou para o presente, você já pôs atenção em você. E se você fizer algumas vezes, vamos pensar que você está super ansioso, com raiva, com uma situação que você queira controlar. Se você para e faz isso, quando você volta, você não está mais naquele nível de adrenalina, de energia, entendeu? De raiva. Então você já, volta para a casinha dentro de você e aí você retoma. Tá? Então, realmente é uma equalização, vamos colocar assim, dentro da gente. E o interessante é que quanto mais você pratica, e aí eu acho que é a questão da meditação, quando eu observo que, aqui é bom estar, aqui é o meu lugar. E aí eu começo a perceber quando eu estou muito fora, quando eu estou muito over, e aí, eu já sei onde é o meu lugar. Eu já sei como é estar nesse centro. E volto para esse agora, através da respiração, ela realmente me ajuda. E outra coisa eu posso fazer essa respiração enquanto eu faço coisas que, na minha opinião, são completamente meditativas. Por exemplo, eu vou lavar louça. Se eu estiver no agora, prestando atenção, presente, respirando, por exemplo, é uma meditação. Fazendo um jardim, lavando o carro, dirigindo, qualquer coisa.
tá? Porque a gente tem muito mito de que tem que sentar em lótus e on, né? E não, tá? Então, esse estado de presença, ele está disponível 24 horas pra gente, infelizmente. Adriana, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu estar bem, como sempre, está aberta para você, para quando você quiser voltar, tá bom? Obrigada, muito obrigada pelo carinho, obrigada a todos vocês, espero ter colaborado. Muito, e estamos à disposição no Ureiterapias. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que esteve conosco até agora no canal do YouTube. Lembrando que você pode se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares também, além dos agregadores, mais de 10 agregadores em podcast também. Como apoio, temos também o nosso site, revistaestarbem.com.br, com informações complementares. E, claro, não pode deixar de ser as redes sociais, no Instagram e Facebook. Agradecendo muito a sua presença aqui, ao Luiz Henrique Andrade pela produção, Selma Burru pela edição. Eu sou Lisete Capeleto, me despeço, desejando que você esteja conosco em nossos próximos episódios. Obrigada, Adriana. Um grande beijo a todos, fica com Deus e até o próximo episódio.